Até agora, o que o Trump fez de mais certo e de mais errado? Eu acho que o de mais certo que ele fez, nós podemos dizer de maneira muito correta, foi ter cumprido uma parcela significativa das promessas de campanha que ele fez, especialmente em questões não tão ligadas à questão econômica. Isso eu estou falando do ponto de vista, obviamente, do americano, não do nosso ponto de vista em termos globais. Porque as ordens executivas, as principais ordens executivas que ele deu, ele praticamente cumpriu a enorme maioria das suas promessas de campanha, e isso deu um alento em termos de popularidade para ele avançar com outras pautas importantes. Agora, os erros estão vindo especialmente da questão da guerra comercial. O modo como está sendo o trato dessa questão, que já está ultrapassando a mera questão econômica, ela já está se tornando uma questão altamente geopolítica. Este provavelmente é o erro mais grave e mais perigoso que o Trump cometeu no curto prazo, porque nós não sabemos, nós tínhamos primeiro a ideia de que talvez ele quisesse as tarifas não para retaliar, mas sim para negociar. Depois que começaram as tarifas, já começou a dúvida se ele quer realmente negociar. Em algum momento, a União Europeia chegou a comentar a possibilidade de redução para tarifas a zero. Eles não aceitaram, e aí se traz muitas dúvidas. Se a real intenção dele é uma percepção econômica que não é uma percepção econômica liberal, não é uma percepção econômica normalmente adotada pela direita, e sim uma percepção econômica de taxações, protecionismo e tudo isso que a gente já imaginou, e também, mais estranho de tudo, quase que uma visão desenvolvimentista daquilo que nós já observamos, por exemplo, no Brasil, na época dos militares, e que agrada tanto a parcela da esquerda brasileira. Cavendish. Mota, o que me agrada até agora nesse governo Trump é a parte, principalmente da desburocratização, né, tornar mais fácil a vida dos empreendedores, e principalmente também, até saiu recentemente uma ordem executiva, a ideia de baratear a energia nos Estados Unidos. Ele bate muito nessa tecla, e uma parte importante do apoio dele vem das Big Techs, e a gente está passando agora pelo início de uma revolução da inteligência artificial, e a quantidade de energia que vai ser necessária para propulsionar essa inteligência artificial nesses próximos anos é muito maior do que a gente tem hoje, que já é relevante hoje, os data centers atuais. Então isso eu acho que é o ponto positivo, que ele está de fato atacando essa questão, até com a volta do carvão para gerar energia, que pode ser controverso para os ambientalistas, mas é necessário. Os Estados Unidos precisam de energia barata nesse momento. Eu acho que isso é um ponto bastante positivo dessa gestão. De fato, como disse o Jason, a parte das tarifas, eu concordo que ele tem que atacar, porque existe não está um campo nivelado de batalha hoje, né? Os Estados Unidos, de fato, está sofrendo com medidas que outros países tomam que não são necessariamente a tarifa, lá o percentual do imposto somente, né? Medidas como o tipo de mão de obra que é empregada, tarifas escondidas, né? Regras escondidas. No Brasil a gente tem diversas assim, inclusive, né? Mas essa é a parte complicada, porque tem muito ruído que está acontecendo nessas negociações, e os mercados, que é onde eu e o Geis a gente atua, sofre, os preços sofrem, a volatilidade é ruim para os preços de mercado, quando você coloca muita volatilidade nos preços, os prêmios explodem, não é bom para a engrenagem de mercado em geral, e isso pode cobrar um preço maior se não for resolvido em tempo hábil, né? Acho que ainda há tempo, é tempo ainda. Mas enquanto a gente grava aqui, os mercados estão bastante quentes, e é difícil dizer o que vai acontecer daqui uma semana, daqui 10 dias, mas eu espero que ele tenha um plano, e que esse plano desenrole o mais rápido possível para essas tensões dissiparem. Deixa eu pegar um gancho no que você falou, Jason. Você falou que a parte boa do Trump foi o cumprimento de promessas de campanha. Várias medidas políticas em relação à segurança interna, proteção de fronteira. Mas a parte ruim seria esse movimento que ele fez em relação a tarifas. Mas esse movimento de tarifas não faz parte também do cumprimento de promessas de campanha? O problema não é o fato gerador, e sim o modus operandi, podemos dizer assim. Porque, sim, o Edu falou de maneira correta, você precisava endereçar o problema. Os Estados Unidos passaram anos e anos, por conta do próprio governo americano, deixando muita coisa passar, muito laissez-faire, laissez-passer nessa história toda, deixando que os Estados Unidos fossem sobretaxados em diversos produtos, ao mesmo tempo em que tinha o seu próprio mercado aberto para outros países.
esse desequilíbrio, há sim a razão do Trump fazer essa situação. O problema é, primeiro, quem ele escolheu, que foi o Navarro, que eu tenho minhas dúvidas sobre o nível intelectual que ele tem para entregar aquilo. Inclusive já arrumou uma briga com Elon Musk. Com Elon Musk, chamou o cara de montador, o cara que tem a linha mais verticalizada em termos de Estados Unidos, o carro dele é quase 100% americano, e aí o cara vem me chamar o cara de montador. O cara escreveu um livro que ele criou um pseudônimo de um especialista que é o anacronismo do nome dele, sabe? Coisas desse tipo. E, infelizmente, o Trump, através do genro dele, utilizou essa pessoa como o baluarte dessa questão de tarifas. E daí você perde uma premissa de trazer uma discussão que, sim, era válida. A discussão das tarifas americanas era super válida. Porque, sim, os Estados Unidos, ainda que, óbvio, não tem como ter superávit com o restante do mundo ou ter déficit zero, dado que, vamos pensar em contextos geopolíticos, hoje em dia, Estados Unidos é Roma, comparativamente ao passado, ou seja, é o país com maior dominância em termos do mundo, maior exército, com maior força política e econômica, ainda que se discuta muito a história do fim do excepcionalismo americano, mas de qualquer modo é Roma. Mas o problema é aquele negócio, não é a questão em si, é o método. E aí o método, aquele cálculo que eles fizeram, que colocaram, se o país tinha déficit, tinha déficit com os Estados Unidos, só 10%. Aí, a depender do quanto era o déficit, eles faziam um cálculo e colocavam uma tarifa em cima. Foi bizarro. Um cálculo meio de padaria. Então, assim, o estresse do mercado, se fosse a questão das tarifas, ele teria acontecido antes. Porque já estava prometido as tarifas. O problema em si foi como foi operacionalizado. E você, Cavendish? Essa questão do cálculo, isso me... de novo, eu vejo muitos pontos positivos, mas isso realmente é um negócio que me pegou. Que era dito que vamos olhar os países que tarifam contra os Estados Unidos, que tem essas tarifas escondidas, né? Enfim, esse era o papo, eles estavam há meses trabalhando nisso. E o que eles colocaram no dia que o Trump anunciou lá aquela prancheta com as tarifas por país, eu imagino que a maior parte das pessoas que estão assistindo viram, foi uma fórmula simples, que ele pegou o déficit de cada país, dividiu pela importação e aí dividia por 2. E os países que tinham superávit, que é o caso do Brasil, ficaram com 10%. Né? Então o Brasil teve uma sorte danada, inclusive, nesse aspecto. É que não olharam a fundo, né? Não olharam a fundo, que se começa a olhar, né, os impostos indiretos em cima do que é importado. E as barreiras não tarifárias. As barreiras, né? Enfim, então isso eu acho que foi uma decepção e é essa parte dessa confusão que o Jason está se referindo, e eu concordo, porque isso é ruído. Aí o mercado vê isso e vai perdendo. Mas qual seria... Porque eu vi o Scott Bessent, uma entrevista que ele deu, o secretário de Tesouro americano, ele deu uma entrevista, se não me engano, para o Tucker Carlson. E ele disse o seguinte, tem muita gente criticando o que o Trump fez, mas não tem ninguém propondo uma outra forma de fazer isso. Deixa eu colocar aqui uma visão para vocês me dizem se eu estou certo ou se eu estou errado. Né? Muita gente diz que os Estados Unidos estavam dependentes de um consumo exagerado, financiado por uma dívida que só crescia, né, do Federal Reserve. Porque os Estados Unidos têm a moeda que é a moeda de reserva mundial, né, e os Estados Unidos, o banco Fed, tem o poder de imprimir dólares, gerar moedas. A China, por sua vez, criou uma máquina de exportação para o mundo, principalmente para os Estados Unidos. E aí a China tinha superávites que ela convertia em títulos do Tesouro americano, ou seja, era o camponês chinês financiando o consumo do americano. O resultado disso foi uma dívida recorde nos Estados Unidos e praticamente todas as indústrias do mundo, toda a capacidade industrial do mundo na China. É isso? Em tese mas nós temos alguns complicadores um pouco maiores em relação a isso. Acho que um dos maiores complicadores que nós temos não é só a questão industrial, que começou lá atrás com Jimmy Carter e o Deng Xiaoping, né, com a aproximação dos dois, que foi importante naquele momento, que você desovou uma parcela daquela indústria que já não estava ganhando tração nos países desenvolvidos, exatamente pelo desenvolvimento desses países. Ou seja, você começa a perder uma parcela de trabalhadores por conta do aumento da capacidade educacional do país, esse tipo de coisa. Mais ou menos o que aconteceu com o Japão, mais ou menos o que aconteceu com a Coreia do Sul. Todos os países que passam por um processo de desenvolvimento
perdem uma parcela daquilo que seria... Mas o Japão não se desindustrializou, né? Não, porque o Japão ele foi um pouco mais inteligente. Ele só tirou parte da indústria dele, que era uma indústria que chama de indústria suja, que é aquela indústria pesada de transformação básica, e manteve a industrialização, que é a estratégia que os Estados Unidos perdeu, que o Musk está tentando fazer. E deixou dentro do Japão a industrialização que a gente chama de industrialização fina. Ou seja, de produtos de alta qualidade, de alto padrão, e que muitas vezes você não vê o produto japonês que você está comprando. Por quê? Vocês lembram do evento de Fukushima? Da questão da usina nuclear. Na região ali ficava uma das produtoras mais importantes de chips para a Toyota. E que em lugar nenhum do mundo faz, e a China ainda não consegue copiar esses chips deles. E é estratégico, ou seja, fica dentro do Japão. E naquele momento, as fábricas do mundo pararam, porque não eram só a Toyota que usavam esses chips. Várias outras fábricas usavam esses chips específicos de carros da Toyota. E o mundo ficou um momento ali pós-Fukushima com uma industrialização parada de veículos. E é aí que a gente vê a questão estratégica. Você tem dentro do Japão indústrias estratégicas. E aí o Trump começa a falar de querer trazer de volta alumínio, ferro. É exatamente parte dessa industrialização que esses países mais desenvolvidos se livraram e mantiveram a industrialização fina. Agora, o futuro disso agora, porque esse momento desenvolvimentista que ele está de querer trazer de volta as indústrias para os Estados Unidos, eu não sei qual que é o momentum dos Estados Unidos agora para retomar parte dessa industrialização. Porque se até pouco tempo atrás você estava importando mão de obra de baixo custo através dos ilegais, quem vai assumir os papéis ali naquelas... Que nem está agora o meme rodando em tudo quanto é lugar aí, daquele americano gordo soldando pecinha no telefone ou costurando as coisas. Quem é que vai assumir isso? Essa é uma dúvida que tem que ser levada em conta. Mota, até a gente estava conversando anteriormente, né? Há diversas hipóteses para o movimento do governo Trump. São pessoas inteligentes, é um time inteligente. Pode falar o que quiser, pode não gostar, mas são pessoas, tirando o Navarro, são pessoas inteligentes. Exatamente. Né? Um grupo, talvez, dos grupos mais inteligentes que já colocaram num time de um governo. A minha tese, tá, Jason? Até acho que vai de encontro com o que você vem falando. Estava falando agora de inteligência artificial e robotização anda de mãos dadas com isso. E esse é um governo que está de mãos dadas com as Big Techs. Vamos lembrar lá da inauguração que todos os líderes das Big Techs estavam lá. Nunca a gente viu algo parecido. PayPal Crew, né? É o PayPal Mafia. PayPal Mafia, isso. Mas estavam lá também os líderes do Google, estava o Elon Musk, obviamente, mas estava da Amazon, estava todo mundo lá. Até da Apple, que não é tão próxima do Trump, né? A minha tese é a seguinte, que a visão desse governo é que a gente vai passar agora por um processo de amadurecimento dessas tecnologias, tanto de inteligência artificial para trabalhos de serviço e também dos robôs, que já começa esse ano. A Tesla já produzindo, já colocando na linha de produção. Tem outras fábricas também americanas produzindo. E assim, ainda é meio conspiratório, porque não dá para dizer, porque isso não é uma realidade hoje. Mas tudo que eles sinalizam me mostram nessa direção. Então a energia barata vai de encontro com isso. Sim. Né? E substituiria aí uma mão de obra americana que é muito cara, como você falou. De fato, não é competitivo. Os Estados Unidos perdeu nos últimos anos nesse arranjo que o Mota citou bem, as indústrias, porque o arranjo era a moeda de reserva, né? Eu compro de vocês compram a minha dívida, né? Igual você mencionou bem. E nesse processo, minha economia se tornou uma economia de serviços e você ficou com toda a base industrial do planeta, vamos chamar assim, né? Reduzindo bem. E os Estados Unidos perdeu, de fato, né? Uma capacidade industrial que teve no passado, no pós-guerra, era a grande indústria do planeta e não é mais há algumas décadas, né? E agora eu acho que eles estão olhando muito para essa vertente. É uma tese ainda, assim como tem várias. De novo, são pessoas inteligentes. E a gente tem que dar nessa parte eu acho que a gente tem que dar esse voto de confiança, porque não é possível que tantas pessoas inteligentes juntas, o Bessent, que está lá, né? Sim, o David Sachs, que é o... Exatamente. E o Bessent é um cara de mercado. O Bessent não é um burocrata, né? O Bessent não é um cara de Fund manager de bilhões. Os caras mais inteligentes do mercado. Então, assim, tem que dar um voto de confiança que tem alguma coisa extra que eles não estão também... Não, e tem dois aspectos aí disso que você falou e que o Jason falou também. O primeiro é a questão do emprego, né? Porque o Trump teve como plataforma dele trazer de volta renda para a classe média americana, aquela classe média que existia em cidades como Detroit, né? Que a gente vê em vários filmes, né? O sujeito era
operário de uma fábrica de automóveis, ele tinha a casa dele, ele tinha 2 carros, ele tinha os filhos na faculdade. Dream, né? O American Dream. E o Scott Bessent, ele menciona uma estatística que para mim me surpreendeu. Ele diz que 88% das ações americanas estão na mão de 10% da população. E 50% da população não tem ação, só tem dívida. Então, o Trump quer trazer de volta a indústria para dar trabalho para essas pessoas. O problema é que essa indústria agora é uma indústria movida a robô e inteligência artificial. E você não tem só esse problema. Existe um problema que eu cito já há anos, eu citei inclusive numa entrevista há 7 anos, e que isso só piorou, que quando você passa, isso é uma coisa, é um ciclo histórico. Quando você passa por um momento de extremo conforto, de progresso de uma nação, as pessoas se tornam confortáveis. E ao momento que as pessoas se tornam confortáveis, elas começam a entender que elas podem fazer certas coisas da vida que não necessariamente se projetam para o futuro. Um exemplo disso se você observar nos Estados Unidos nos últimos anos, o nível de formação de pessoas, não percentualmente, volume de pessoas em STEM, que é Science, Technology, Engineering and Mathematics, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, estável há muitos anos. Business, estável há muitos anos. Ou seja, você está fornecendo pessoal de business e de ciências e matemáticas mais ou menos no mesmo nível há anos. Medical, mesma coisa. Subiu um pouco nos últimos anos, mas pouca coisa. Liberal arts disparou. E aí fica aquela questão. Você tem um país que tem um monte de gente muito, muito formada, até com PhDs, mas você vai ver a formação do cara, é a formação de teoria de gênero baseado no queer sul-palestino, marxista, com a literatura grega do século XIII. O que você vai fazer com isso? E isso está acontecendo de maneira bastante acelerada. E aí você pega outros países que têm um desenvolvimento que aparentemente está melhor que os Estados Unidos e que a formação pesada dessas pessoas é focada nesses temas. Para você ter um exemplo, o Japão deixou de financiar universidades ligadas 100% a humanas. Ou seja, cursos que não sejam história, línguas e alguma coisa. Agora você vai pegar literatura de alguma coisa que não tem, eles não financiam mais. Os únicos cursos que são financiados pelo governo do Japão são cursos ligados a exatas e biológicas. O que você tem de humanas fora é business e direito só. O resto eles não estão financiando mais. Você quer se formar em letras no Japão, você tem que pagar. Então, isso é uma maneira que eles viram exatamente de trazer. Agora, você pega essa massa de formados nos Estados Unidos que não serve quase que para nada. Você vai fazer o que com essas pessoas? E aí vem exatamente essa tese que eu concordo plenamente com ela. Eu acho que existe um aspecto de que também não vai absorver só uma parcela pequena da população de mão de obra. Não vai ter de volta o Detroit. Nunca mais vamos ver Detroit de volta do jeito que era antes. Chicago vai continuar aquela descendência que está indo agora. Agora fica a dúvida. A partir do retorno dessas indústrias, o que fazer com essa massa de trabalhadores que hoje em dia não serve para nada? Tem gente que estava até reclamando que estava entregando currículo em McDonald's e não estava conseguindo emprego com 2 faculdades.